Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a Sheila, enfim, pela chance de poder estar aqui usando esse espaço para poder falar um pouquinho sobre meu trabalho, enfim, também representando a minha área, que eu atuo como tradutor profissional, que é a tradução para dublagem. Meu nome é Paulo Noriega, eu sou bacharel em tradução, formado pela PUC Rio. Atualmente eu curso a pós-graduação, oferecido pelo curso de extensão da PUC, né, pós-graduação Lato Sensu, e já sou tradutor, né, de dublagem já há um tempinho aí. É uma área que aqui no Brasil também não é muito explorada, tanto do ponto de vista acadêmico, né, você não vê tantos artigos como você vê de legendagem, por exemplo. E é uma palestra que vocês vão ver que ela tem um cunho assim relativamente básico, ela é bem didática, né, como funciona, valores, né, essas coisas todas de cunho mercadológico. Bom, começando, enfim, pelo básico, né? A tradução para dublagem, enfim, ela está inserida no mundo da tradução audiovisual e que nós temos basicamente quatro modalidades principais. A tradução para legenda, né? Conhecida como a famosa legendagem. Nós temos o voice-over, que você pode ver, por exemplo, em entrevistas do Fantástico, né? Quando um apresentador entrevista, né, um entrevistado e você vê, né, o áudio original se mantém, né, e vem a voz por cima. Alguns documentários também na televisão são apresentados na forma de voice-over. Temos audiodescrição também, que é para deficientes visuais. E, por último, mas não menos importante, né, a tradução para dublagem. A dublagem no Brasil, né, ela já existe há pelo menos meio século. Só que o tradutor de dublagem dessa modalidade ele ainda continua muito invisível, né? O que é dublagem? A dublagem nada mais é do que a substituição das vozes presentes em um produto determinado, original, por outras. Então, nós vamos pegar aquele filme, aquele documentário, aquela animação, etc., né, que vem na língua, pode ser o inglês, o francês, o espanhol, enfim, o que for. Todas essas falas, né, elas vão ser traduzidas e adaptadas para a língua de chegada, que no caso é o português. E quem vai dar vida, né, a essa tradução e essa adaptação são os dubladores, né, que são os profissionais dessa área. Outra coisa também é, afinal, por que existe dublagem, né? E basicamente ela existe por dois principais fatores, né? É para realmente ter uma maior apreciação visual do produto, né? Porque o que acontece? A legendagem, né, ela também existe porque parte do pressuposto, né, que várias pessoas não sabem falar a língua original daquele filme, do filme, do documentário, do desenho, ou o que for. Então criou-se a legendagem, né, primeiramente, para tentar suprir isso. Mas aí o que acontece? É óbvio que se você precisa ler a legenda, já que você não entende a língua que está sendo dita naquele filme, a sua atenção ela vai ficar dividida. Você vai ficar boa parte do tempo mais lendo do que vendo, de fato, né? Então a sua atenção se divide. E a dublagem você tem a atenção 100% focada nos recursos visuais que estão sendo passados, né? A sua atenção não é dividida com absolutamente nada. E o segundo fator é que a legendagem ela acaba, né, deixando um certo público, né, vindo de fora, né, que no caso seriam os analfabetos funcionais, os deficientes visuais, né, e as pessoas que acompanham as legendas com uma dificuldade maior, né, que basicamente são os idosos, né, que o tempo de leitura deles com o tempo, né, passa a ser cada vez menor, e as crianças muito pequenas, né, em fase de alfabetização. Então a dublagem ela foi criada com esse intuito, né, e no Brasil o que tem se visto cada vez mais é uma demanda maior, né. Bom, isso aqui é só uma curiosidade, né, sobre as melhores dublagens do mundo, né. Isso se vem através de comentários das próprias distribuidoras, também em artigos você encontra menções, né, que o Brasil, na verdade, muitas pessoas xingam a nossa dublagem, mas ela, na verdade, ela configura como realmente uma das melhores do mundo. O que seria mais ou menos o terceiro lugar, né, em segundo lugar viria a dublagem italiana, em primeiro lugar a França. Mas o Brasil, de um modo geral, ele tem uma preocupação muito grande com a qualidade da dublagem, né? Isso já desde sempre é uma preocupação que, na medida do possível, se mantém. Mas é óbvio que cada produção é uma produção, e também existem estúdios de dublagem e estúdios de dublagem, né? Se é que vocês me entendem. E continuando, o que compõe afinal um produto dublado, né? Por que realmente a dublagem ela é complicado realmente de você assim, encontrar, você conseguir casar, né, os elementos de uma produção dublada e você poder chegar e falar, nossa, esse produto dublado é bom, eu gostei. Porque ele envolve três etapas, né, vamos colocar assim, e que as três têm que estar em completa sinergia para que esse produto dublado você possa comprar a ideia dele. Porque a dublagem, enfim, nada mais é do que um pacto que você faz
de que naquela 1 hora e meia de filme ou naquela meia hora de desenho, você se propõe a acreditar que aqueles atores ou aquela animação, etc., foi concebida em português, né? Enfim, em bom português, né? Um português também que te convença. E o que acontece? Esses três blocos, essas três etapas, no caso, são: tem que ter uma boa tradução, que é onde todo o processo começa, né? Uma vez que o produto chega no estúdio, começa com a figura do tradutor de dublagem. Então, e já na própria tradução também tem que ter três grandes preocupações do tradutor. Ele tem que encontrar boas soluções, por exemplo, então se for uma série de direito, em tentar encontrar os termos corretos do direito, né, brasileiro. Se for uma série de medicina também, as doenças traduzidas de forma correta, os instrumentos médicos de forma correta, nesse tipo de fator, né? Então ter um cunho tradutório o mais certo possível, mais acertado possível. Tem que ter um texto fluido, porque tem que lembrar que é uma modalidade de tradução que vai se repercutir na oralidade. O texto ele vai ganhar vida na voz dos dubladores. Então é importantíssimo que o tradutor ele conceba essas falas da forma mais fluida e natural possível. E no script também de dublagem, no arquivo que nós criamos, ele tem que ter uma boa sinalização. Né? Então as pausas têm que estar bem sinalizadas, as reações, né? Se um personagem ele vomita, se ele suspira, tudo isso é bom que já esteja sinalizado no próprio script. Depois tem que ter uma boa dublagem em si, obviamente, né? Não adianta você ter um texto bom e maravilhoso se você não tem bons atores, né? Que consigam dar vida àquele texto de uma forma convincente, né? Lembrando que todo dublador é ator, né? Para você ser dublador, você tem que ter registro de ator. Tem que ter um elenco bom de dublagem, com um bom diretor de dublagem também, que é a figura responsável por coordenar todo o processo da dublagem. E também um bom processo de pós-produção, né? Que é a parte da galera da técnica, né, que vai fazer a mixagem de som, vai mixar bem as falas com, por exemplo, a trilha sonora do filme, para que não fique aquele som estranho, né, para que não pareça um fandub, dublagens feitas por fãs. Então, o estúdio tem que ter um bom aparato tecnológico, né, para poder fazer, vamos dizer assim, a magia da abstração de uma forma bem feita. Aqui a gente começa o segundo bloco, a história da dublagem. Né? O começo de tudo, obviamente, foi com os filmes falados. Né? Mas, assim, o consenso que se chega é que, assim, em 1927, o filme The Jazz Singer, né, em português, o cantor de jazz, ele tinha alguns atores falando nele. E em 28 nós temos um filme também chamado The Lights of New York, né, Luzes de Nova York, que foi o primeiro filme falado, né. E a partir daí é que começou, né, aos poucos, uma tentativa de ampliar, né, sair do nicho norte-americano, né, do eixo norte-americano, e levar esses filmes, né, para os outros países, para que as outras línguas, né, também pudessem ter acesso a entender aquelas histórias. E houve várias tentativas iniciais, houve tentativas assim de, por exemplo, você recriar o filme completamente, por exemplo, refilmar o filme todo, por exemplo, em francês. Mas era um modo, né, obviamente, muito custoso de ser feito. Né? Então, com o passar do tempo, veio a legendagem inicialmente, mas pelas razões que nós já mencionamos depois, veio a dublagem, né? Porque começaram a inserir nos filmes, né, um mecanismo para que o áudio pudesse ser substituído por outro áudio, que é o que falei no começo, que é o que implica a dublagem, né? Você substitui o áudio original por um áudio para o qual, né, o filme vai ser traduzido. Começaram a inserir isso nos filmes, né, o que permitiu então o advento da dublagem, né, enfim, graças a esse recurso que foi implementado. E aqui no Brasil, né, como é que foi esse advento? Foi com ela, enfim, vocês estão vendo aí pela imagem. O primeiro filme dublado no Brasil foi Branca de Neve e os Sete Anões, em 1938, né, se eu não me engano, um ano depois da estreia do longa nos Estados Unidos, que foi, né, enfim, o primeiro longa de animação, né, da história do cinema, e até hoje é um clássico, não só um clássico da própria Disney, como também um clássico do cinema, né, de modo geral, que tem um marco histórico muito importante. A primeira dublagem, na verdade, ela foi feita no estúdio Cinelab, no Rio de Janeiro. E por que eu falo primeira, né? Muitos não sabem disso. Mas essa versão, a versão que a gente vê, pelo menos foi a versão que eu vi quando era pequeno, e muitos também que estão vendo também devem ter visto, e é que se perpetua até hoje, na verdade é uma redublagem. A primeira versão de todas, que foi essa de 38, a Branca de Neve foi dublada pela Dalva de Oliveira, uma cantora famosa da MPB. A Globo até fez uma minissérie falando sobre ela, da Alveira e Velto. Só que essa versão está extinta, ela acabou se perdendo. E houve uma redublagem na década de 60, que é a versão que eu vi quando era pequeno, e que muitos de vocês viram, e é que está até hoje. E quem dubla, enfim, é uma outra dubladora famosíssima,
chamada Maria Alice Barreto, que foi uma radiatriz muito famosa. E a feita de curiosidade, né, no governo do Jânio Quadros, né, a dublagem passou a ser obrigatória na televisão. Acabou contribuindo para o advento, o surgimento de novos estúdios. As pessoas geralmente perguntam, uma das primeiras coisas é quanto ganha, né? Como é que se dá a noção do valor. No ramo de tradução para dublagem, nós ganhamos por minuto de produto audiovisual rodado. Então, supondo, se você traduz um episódio de uma série, tem 40 minutos de duração. Aí você pega esses 40 minutos e multiplica pelo valor do minuto do estúdio. O valor mínimo de mercado, gente, é R$5 por minuto. E pode haver variação para cima e para baixo, mas assim, o piso é R$5 o minuto. Abaixo disso não é o que se vê. Então, enfim, acho que é sempre bom ter essa noção. Em São Paulo o valor chega a ser maior. 2 minutos de filme só mostrando paisagens e etc. Ninguém falou nada. Eu sou descontado? Não, você não é descontado. Esse valor, ele entra, você vai ganhar por ele. Então, o que acontece? Você tem filmes que você se beneficia disso, tem filmes que não tem. Eu já traduzi filmes que não tinham tantas falas assim, às vezes ficava 5 minutos sem fala nenhuma, e eu recebi por isso, e também já fiz filmes e séries que é fala do começo ao fim. Bom, é um processo mais caro do que a legendagem, né? Geralmente, quando vocês veem aquelas tabelas comparativas, envolve mais pessoas, né? Envolve mais agentes na cadeia. Por isso que é um processo mais custoso do que a legendagem, porque você tem que pagar o tradutor, o diretor de dublagem, os dubladores e todo mundo que fizer parte da pós-produção, né? Quem está ali junto com o diretor na parte da técnica, ajustando as falas, e depois quem vai fazer a mixagem de som. Tanto a dublagem quanto a legendagem são traduções de cunho restritivo, né? Nós não temos todo o espaço do mundo. A legendagem tem a questão dos caracteres, né, ali. E a dublagem, a máxima, é a boca do personagem, né? Geralmente você consegue manter um pouco mais de conteúdo do que a legendagem de modo geral. Não tem como a gente encaixar o texto 100% dele, então você tem que moldar aquela fala para o português de modo que, na medida do possível, o sentido não se perca, ou se ele se perder, seja uma perda a menor possível para poder caber na boca do personagem. Obviamente respeitando a ideia, né, a intenção original que aquele personagem queira passar. Enfim, agora eu vou falar um pouquinho da cadeia, né? Como é que funciona a cadeia da tradução para dublagem, né? Desse ramo como um todo. Começa com o cliente, né, lá fora. São as distribuidoras, né? Então podemos citar Warner, Disney, Nickelodeon, né? Enfim, tantas outras. Muitas dessas distribuidoras que eu falei, elas já têm os seus estúdios mais ou menos fixos, né? Os grandes filmes, né, as séries, de modo geral, as animações são dubladas ou aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, ou em São Paulo. E o que acontece? O cliente ele decide então para onde ele vai enviar o produto dele, e o estúdio ele encaminha para o tradutor de dublagem, né? Cada estúdio já tem, né, os seus tradutores, né, no banco de dados, né? Mandam e-mail, né, geralmente, ou ou ligam para você. E o tradutor de dublagem recebe aquilo, ele traduz, né? Eu vou explicar mais um pouco para frente também nessa parte do trabalho em si do tradutor, né? Mas após a tradução, o tradutor ele envia para o estúdio, né, de volta por e-mail, onde o diretor de dublagem vai receber essa tradução. O diretor ele vai escalar o elenco de vozes para a realização daquela dublagem. Depois disso, né, dessa escalação feita, né, os dubladores já agendam seus horários, né? Eles vão para o estúdio, dublam suas falas, hoje em dia de forma individual, porque antigamente os dubladores eles se reuniam numa mesma sala, né? Era um canal único, então todos os dubladores tinham que se unir numa mesma bancada para poderem realizar o processo todo de dublagem. E vamos supor que numa cena tivessem 8 pessoas falando, então todos eles tinham que dublar, né? Fala a sua fala agora, depois cada um ia falando da sua fala, né? Cada um tinha a sua ordem, e se o último errasse a fala, tinha que voltar tudo de novo. Hoje em dia não é mais assim, o processo hoje em dia é bem mais automatizado, né? As falas são individuais, né? Os dubladores estão com a tradução na frente deles, né? Estão com o vídeo também. São os dubladores junto com o diretor vai dando as coordenadas da interpretação dos dubladores. Então os dubladores vão, né, fazem o trabalho deles. Depois que o produto ele é dublado, né, o filme ou o que for, ele passa pela edição, pela mixagem de sons, né, que é o processo de pós-produção que eu já tinha mencionado. E por fim, o estúdio encaminha depois para a transmissão, né? Manda para a distribuidora ou para o canal que de repente encomendou uma dublagem. E vem o produto, qualquer coisa que eventual de erro que ainda tem, algum erro de tradução muito gritante, ou
Às vezes o som pode ter saído um pouquinho sujo, alguma coisa assim, volta pro estúdio. É o que a gente chama de retake, né? Então aquela cena tem que ser refeita. A censura, ela na dublagem, ela é bastante frequente de se ver, e tanto no cinema quanto na televisão. O que acontece é que, assim, existem fatores que, por parte do cliente, que vão determinar o quão aquilo vai ser censurado ou não. Os canais, também, por si só, eles já têm certas posturas, né? A programação, de modo geral, que vai passar lá. Se é o interesse de passar um filme, por exemplo, na sessão da tarde, que crianças vão estar assistindo, possivelmente a dublagem não vai ter os xingamentos, né? Enfim. E quanto mais tarde aquele produto for exibido, a tendência de censura é menor. Então essa questão da censura está muito acoplada a isso. É a questão do horário que o produto vai ser passado, e também a questão também de ideologia do próprio canal. Por exemplo, a Nickelodeon e a Disney possuem uma lista de palavras proibidas. Na coluna da esquerda vem a lista do xingamento assim, mais feio, vamos colocar assim. E na coluna da direita vem a solução que você tem que empregar. Se você se vir diante de um desses xingamentos aqui, você vai traduzir dessa forma. Em contrapartida, você tem também canais, por exemplo, né, empresas de um cunho mais liberal, como a HBO, né, enfim, que ela permite o uso e abuso de xingamentos. Um exemplo maravilhoso é a série Game of Thrones, né, famosíssima. O que tem que se fazer acima de tudo, se você não receber maiores instruções nessa questão da censura, sempre tem que perguntar para o cliente, gente. O cliente não é nosso inimigo, ele está aí também para nos dar diretrizes na medida do possível. Então, na dúvida, pergunta. Só para citar um caso pessoal que eu acho legal para ilustrar, eu traduzi uma vez um filme de guerra que passou no Viva, que se chama Home of the Brave. E o Viva, né, é um dos canais da Globosat e tem um pouco dessa questão da linguagem. Mas era um filme de guerra, né, um filme com cenas fortes de guerra, uma guerra do Iraque. E, obviamente, os soldados, né, enfim, xingavam tudo que eles podiam e não podiam, né, naquela situação de desespero. Eu comuniquei isso para o estúdio. A imagem já fala mais do que a própria palavra. Então, enfim, não teria por que haver uma amenização excessiva de conteúdo. Expliquei a situação e o estúdio falou: olha, Paulo, então faz da forma que você quiser fazer, da forma que você julgar melhor. Eu usei tudo que podia, enfim, usar mesmo. Aí depois, mais pra frente no filme, começa a ser bem menos frequente a aparência de xingamentos. Aí eu dei uma amenizadinha maior aqui e ali. Fica uma coisa bem balanceada, né? Mas o importante é sempre tentar, na medida do possível, não descaracterizar aquele produto, né? Não deixar aquilo se perder. Bom, então como é que se dá o processo, né, da tradução para dublagem? Em condições ideais, o que acontece? O tradutor ele vai receber o script, né, com a transcrição das falas do produto no idioma original, que no meu caso é o inglês, né, eu só traduzo do inglês. Então ele vai receber esse script com essa transcrição das falas, juntamente com o vídeo do produto a ser traduzido. O vídeo, ele sempre vem, e é o vídeo que manda, porque o script ele pode vir com erro, ele pode vir com fala faltando, ele pode vir com fala trocada de personagem. Então, a máxima realmente é o vídeo, não é o script. E da legendagem, tal como na dublagem, a máxima também é o vídeo, né? Com esse recebimento de material, vai ocorrer então o quê? A criação de um arquivo de tradução para dublagem, que no caso é um arquivo em Word mesmo, né? Cada estúdio tem mais ou menos tem o seu modo, né? Tem o seu modelinho, então você pode pedir para o estúdio o modelo deles. E a essência é basicamente a mesma. Existe uma coluna da esquerda do documento que você vê o nome dos personagens à esquerda e as falas deles à direita. E aí começa o processo em si, né? Munido desse modelo, né, enviado pelo estúdio, munido do vídeo e munido do script, você vai começar o processo. E não é de uma forma melhor ou pior de se fazer, cada um tem o seu método. E, obviamente, no decorrer desse processo, aí começam a entrar as preocupações que permeiam as outras áreas também. Que, no caso, o tradutor ele tem que se preocupar em pesquisar o que for pertinente, o que ele não souber, adaptar o que ele julgar ser necessário, e, obviamente, sempre lembrar que aquele texto que ele está concebendo ali, ele vai ser lido. Que geralmente quando eles recebem o texto, eles reclamam muito que as falas elas costumam vir muito travadas, porque, enfim, pelas mais diversas razões. Às vezes é porque o tradutor ele veio já de uma outra área, de uma área técnica, por exemplo, então que tem uma coisa mais truncada. Porque a dublagem realmente, se comparada com algumas outras áreas, realmente ela tem uma liberdade maior nesse ponto. E muitos diretores eles falam isso, que eles não veem muita naturalidade.
Então, essa é uma preocupação assim, máxima que o tradutor dessa modalidade ele tem que ter do princípio ao fim. Pô, tá natural, não tá? Vou trocar. O recurso visual também ele vai te dar uma boa dimensão. Você vai sentir aquele personagem, você vai sentir a intenção que ele está te passando, e isso te ajuda muito na questão de você conceber de como você vai adaptar aquela fala para o português. E você fazendo a revisão, então, se preocupando com essa fluidez, e aí nela você vai marcando, né? As pausas de fala, as reações dos personagens, e também estimar as falas, né? Que também isso, assim, é que é a parte técnica, né? Assim, é a parte técnica mesmo do processo. Assim como a legendagem também tem a questão de você minutar, né, a entrada de fala e a saída de fala, quando eu tô revisando, né, eu tenho que simular todos aqueles personagens, fingindo, né, que eu sou o dublador, né, colocando a intenção para tentar não só ver a questão da fluidez, como também estimar esse tamanho. Então, porque se você traduzir diretamente, tudo assim, integralmente, pode ter certeza de que vai dar problema no estúdio. Os dubladores vão ter que rearranjar todas aquelas falas lá mesmo no estúdio. Isso é uma observação, né? Porque aqui no Brasil o tradutor ele já tem essa figura de traduzir e adaptar, né, ao mesmo tempo, né? Então, não só adaptar essa questão labial, como eu disse, ter essa preocupação, como também a questão de, obviamente, tem o trocadilho, tem a piada, você tem que já fazer uma adaptação, né? E entra todo um trabalho de criatividade, como você vai fazer isso. Mas na Europa, de modo geral, existe uma figura intermediária entre o tradutor e o diretor, que é o dialogue writer ou adaptateur, que justamente é a pessoa que vai se preocupar na questão da adaptação mesmo. O tradutor, de modo geral, ele só se preocupa com a parte bruta. E como é que eu inicio esse processo, né? Como é que se dá o começo? Você recebeu o produto, tá. E o que acontece? Bom, você tem que fazer uma análise, né? Não só, enfim, na dublagem, como na legendagem, no ramo literário também, enfim. Você sempre tem que analisar aquele produto que chega na sua mão, né? Sempre. Então, no caso, por exemplo, você recebeu um filme, você vai analisar a época dele. E ele é o quê? Ele é algo que se passa em épocas passadas? Enfim, são anos atrás? Séculos atrás? Ele é um filme bíblico, de repente? Então você vai ter que ter uma preocupação especial com a linguagem que você vai utilizar. Ah, não, ele é um filme atual, tem muita gíria, é um filme de ficção científica, tem muita invenção de termos, de repente, muitos neologismos que foram criados. Você tem que analisar o contexto, né, gente? A gente sabe que tradução é contexto, né, o tempo todo. Do onde, o local onde aquele filme se passa, ou aquela animação, enfim, o que for, ele vai influenciar, né, na escolha do vocabulário que você vai usar. Ah, você passa num lugar mais na periferia, ou não, nas grandes metrópoles. Tomar cuidado com o registro que você vai usar, né? Então, ficar atento à questão da variedade de registro presente naquele longa, né, daqueles personagens que são apresentados a você. Ver realmente é uma cena de rua, se passa na prisão, se passa num tribunal, se passa em casa. Então, o local específico, que as situações que aquele filme te apresentar, você tem que tomar cuidado com o linguajar, né, a escolha lexical que você vai tomar em cada um dessas cenas, né? E o quem, né? Então, analisar aqueles personagens, o que caracteriza aquele personagem, qual que é a essência dele. Ver o que faz aquele personagem ser o que ele é, vou recriar isso para o português. Né? E também tomar cuidado também que o mesmo personagem ele também pode mudar o registro, dependendo da situação. Né? Um exemplo, por exemplo, é o advogado, né? Que no tribunal ele tem uma linguagem específica que ele usa, que ele vai usar uma linguagem mais formal, ou se dirige ao juiz, naquele contexto. Né? Esse advogado ele pode ser um pai de família, né? Um pai, um marido. Então ele vai, obviamente, falar com a mãe e com o filho de uma outra forma. Né? Então também ficar atento com essas nuances. Né, que já ajuda você a ter um norte da escolha que você vai usar, né? Ou você pode se permitir também com a linguagem usada ali naquele produto. Então, analisar o seu objeto, né, de estudo é crucial. E quando a revisão, né? Existe revisão nesse meio? A legendagem tem revisão, né? Sai da mão do tradutor e vai para um revisor, às vezes passa pela mão de um segundo revisor. E na dublagem? Bom, para o cinema, por excelência, existe uma revisão sim. É um processo, obviamente, mais caro, né? E para televisão, né, enfim, é por decisão do cliente, né? Vai das mãos do tradutor diretamente para as mãos do diretor de dublagem. Não passa por um controle de qualidade até chegar nas mãos do diretor. Então, geralmente, não tem, como eu falei, uma figura de controle de qualidade entre o tradutor e o diretor. E por não haver geralmente isso, o tradutor de dublagem ele tem que ter muita consciência das escolhas que ele está fazendo. E mesmo assim, passa às vezes erros, né? Então é muito importante o tradutor de dublagem ele ter essa conscientização, né, do trabalho dele. O tradutor, obviamente, qualquer modalidade, ele tem que ter noção, né, do que o seu trabalho implica, né? Bom, e os instrumentos de trabalho que nós temos, né? Bom, primeiro de tudo é o Word, né, como eu já mencionei.
é um arquivo que é montado em Word, né? Isso em curso, né? Como a gente vai falar mais pra frente. Vocês vão ver, enfim, como é que se cria esse arquivo, como é que é esse arquivo, né? Mas é uma Microsoft Word. Bons dicionários, né? Sempre, isso para qualquer modalidade de tradução também. Tanto em papel quanto os virtuais, né? Que hoje em dia tem tantos, né? Os contatos, né, com os amigos de outras áreas é sempre bom. Principalmente quando cai uma série de medicina, uma série de direito, por exemplo. Eu, por exemplo, eu sou um dos tradutores atuais de Law and Order, né? O Law and Order original, ele é dublado em um estúdio aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz um curso de tradução jurídica antes mesmo do Law and Order cair na minha mão. Então me ajudou muito, obviamente. Eu também me indicaram bons dicionários. Tem uma amiga minha também, a Marcela, que ela traduz a série junto comigo. E ela é advogada, e ela me ajuda. Então, assim, a gente nunca deve desmerecer, né? E sempre bom nutrir contatos, né? Nas mais diversas áreas possíveis, porque a gente nunca sabe o que vai cair na nossa mão, né? A verdade é essa, né? Um dia pode um filme cair um filme medieval, no outro dia cai um desenho, no outro dia cai uma série médica, uma série de direito, a gente nunca sabe, né? Então o tradutor do audiovisual como um todo, ele tem que estar o mais preparado possível. Ele tem que tentar saber um pouquinho de cada coisa, ou pelo menos saber bem como pesquisar e a quem recorrer caso caia alguma coisa de um assunto muito desconhecido para ele. E obviamente tem que ter um bom conhecimento da língua estrangeira, né? Mas acima de tudo um ótimo conhecimento da língua para a qual você está traduzindo. Isso é uma coisa que as pessoas têm martelado muito e que é a mais pura verdade, gente. A língua estrangeira a gente sempre pode pesquisar, mas o português é que a gente tem que ter o máximo de domínio possível de todas as variantes, os registros, porque como a gente lida com questão de oralidade, isso é muito importante, sempre. Então, assim, é importantíssimo nós termos um domínio máximo do português e sempre aprender. E isso agora são alguns termos, né, que são comuns nessa área da tradução e na dublagem como um todo. Bom, tem o script, né, como eu já falei, tem o script que chega pra gente, né, o script original, e o script que a gente cria, né, que a gente manda pro estúdio. Tem os anéis, né, em São Paulo e os loops no Rio de Janeiro, também existe essa diferença de nomenclatura, né, se fala de forma diferente. Então, o que é um anel, o que é um loop, né? São trechos de mais ou menos 20 segundos daquele produto audiovisual que o diretor de dublagem ele faz, né? E é dividindo o filme, o produto audiovisual que for, em loops, que vai dar no final o quanto o dublador vai ser remunerado, né? Quantos loops aquele personagem aparece. Em cima disso, o dublador vai receber, né? O que tem que receber. Tem o ME, né? Que é o Music and Effects, que é a trilha sonora, né? Que alguns scripts sinalizam isso. Tem o mapa, né? Em São Paulo e o espelho aqui no Rio de Janeiro, que é a relação daqueles personagens que aparecem. Então, no final da sua tradução, você vai colocar uma tabela todos os personagens que foram aparecendo, desde os principais até os secundários, né? Nós temos os letreiros também, que nada mais são do que, por exemplo, aquela manchete de jornal, ou aquela placa, né, de rua, ou um bilhete. E às vezes você vê aquela voz invisível, né, que as pessoas brincam, aquela voz invisível que narra o que está escrito ali, ou às vezes é o próprio personagem, né? Se a gente vê, por exemplo, uma personagem, vamos dizer, sei lá, Alex, por exemplo, ela tá lendo um bilhete, então vai sair com a voz da Alex, ela lendo o bilhete, né? Então isso é um letreiro. Tem o time code, né, a minutagem, todo produto nós recebemos isso. Alguns estúdios pedem para que o tradutor minute tudo, outros não, outros pedem para que minute só as coisas principais. Isso também varia de estúdio para estúdio, mas é por isso que o time code ele sempre vem, né? Você vai pausar a cena, né, vai ver o comecinho daquela fala e você vai assinalar ali do lado do personagem a minutagem daquela fala. E você tem que ver com o estúdio se você vai ter que minutar tudo, se você vai minutar só uma parte, as coisas principais. Tem os vozeris, né, que são aquelas cenas de restaurante, né, enfim, aquele burburinho de fundo. Eles têm que ser sinalizados. As reações dos personagens também, se ele grita, se ele chora. Os personagens, eles podem estar em on e off. Geralmente a gente sinaliza só que está em off, né? Se você não sinaliza que está em off, é porque automaticamente está em on. No caso, ele está aparecendo, né? Aparece a boca dele se mexendo. Em off pode ser o narrador. Às vezes o personagem ele tá falando, mas a boca dele não está aparecendo. Então, nesse modo, quando isso acontece, por exemplo, a gente sinaliza que está em off. Porque aí o que acontece? Dependendo do caso, o dublador ele pode adiantar a fala dele, ele pode até passar um pouquinho, porque como o telespectador não tá vendo a boca do personagem, então você pode usar desse artifício. É um artifício que se usa na dublagem. As pausas também.
essas pausas elas vão sendo colocadas, também é bom que se coloque. E o sincronismo labial, né, que é o lip sync, que é uma preocupação que o tradutor tem que ter. E a relação, né, a relação tradutor e estúdio, né, como é que se dá? Estúdio, né, leia-se o diretor e os dubladores. É uma relação que não existe, assim, praticamente. Geralmente os tradutores fazem a sua parte, mandam, e a partir dali, enfim, nós não temos mais poder, né, muito sobre o texto que sai. E então não costuma haver muita integração entre o tradutor e o diretor, né? Então, chega no estúdio, o texto, né, seu texto traduzido e adaptado, o diretor, ele vai fazer alterações que ele julgar serem necessárias, os dubladores também. E você não vai ter nenhum tipo de consulta prévia, né? Assim, não, muito dificilmente vão te ligar ou te comunicar, olha só, a gente mudou isso, 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 isso. Não. Você vai ter o feedback final quando o seu produto for mostrado na televisão, quando ele for exibido, você vai ver o quanto o seu texto foi aprovado ou não. É importante ter uma integração, né? Pelo menos na questão dos temas principais que vão se repetir naquele produto. O que vai ser adaptado, o que é que não vai. E as casas, né, os estúdios, eles já têm mais ou menos os diretores fixos. A dublagem vai acontecer nas mãos daquele diretor com bastante frequência. Sempre que for possível, você conversar com o diretor. Então eu defendo muito uma integração entre o tradutor e o diretor de dublagem também. E as dicas, né, que geralmente dou para quem quer começar ou para quem está tentando se aperfeiçoar, né, nessa área. Bom, criatividade, né, é sempre bom, mas eu também acredito que a criatividade ela possa ser moldada, né? Você vai exercitando ela com o tempo. Quanto mais situações você se depara e você é forçado a pensar numa solução, eu acredito que aquilo vai ficando cada vez mais em você. E quando você vê, você consegue fazer adaptações, às vezes, mais rapidamente do que você julgava que você poderia fazer. Então, essa parte da criatividade ela entra muito em cena com as adaptações, né, das piadas, dos trocadilhos, das expressões idiomáticas. Experiência de audiovisual, ver como é que a dublagem também flerta com as outras áreas um pouquinho, com a legendagem. Por exemplo, que existem semelhanças, né? Por exemplo, as duas são, como eu já disse, traduções de cunho restritivo, em que você tem que tentar filtrar o que é mais importante daquilo ali para poder passar para o telespectador. Experiência de dublagem, nós temos casos de dubladores que são tradutores também. Diretores de dublagem que traduzem, etc. Agora, o tradutor de dublagem ele não tem que ser um dublador. Mas é sempre bom, por exemplo, o tradutor ele ir ao estúdio, visitar o estúdio, ver o seu produto sendo dublado. Porque você vai ter uma dimensão realmente de como é que aquele seu trabalho vai ganhar vida depois. Você pode fazer um curso livre de dublagem também, se você quiser, para te aperfeiçoar, para te dar essa dimensão do estúdio também, que é importante você ter. E a questão do sincronismo labial também, que é uma coisa que você vai aperfeiçoar no decorrer do tempo, mas que é uma preocupação que você tem que ter, que é a questão da entrada e saída de fala. Tomar muito cuidado com os falsos cognatos. Não traduzir frases idiomáticas, expressões idiomáticas ao pé da letra. Evitar regionalismos na medida do possível. Tentar usar palavras neutras. Fazer glossários. Tem tradutores que não fazem. Isso é uma dica pessoal minha. São tantos os produtos que caem na nossa mão. E eu gosto muito de fazer glossários também com as soluções que eu já dei previamente para algum tipo de situação. Nunca se cansar de estudar língua estrangeira, mas a gente sempre tem que se manter atualizado no nosso próprio idioma, né? Então, como é que as pessoas estão falando, como é que o brasileiro está falando, óbvio que com critério, há coisas que já são mais aceitas, outras não, mas é sempre bom o tradutor de dublagem ele ter essa percepção. E revisar o seu trabalho, né? Sempre, antes de você enviar. E nós temos corretores ortográficos, temos vários recursos, mas o seu olho é sempre o melhor revisor. Então é sempre bom você deixar um dia reservado para revisão, que é quando você vai não vai estar cansado, né? Você não vai estar mais tão viciado no seu texto, e você vai poder catar aqueles errinhos de digitação e etc, né, que são comuns. Então sempre revise o seu trabalho. E por fim, dicas para o tradutor das atitudes mesmo, no dia a dia e de postura profissional. Sempre pedir feedback do seu trabalho. Óbvio que com moderação, não é para cada episódio que você enviar, por exemplo, você pedir um feedback, mas de tempos em tempos, né? Porque eu acho que vai mostrar que você está interessado, que você quer aprender, e a gente sempre tem alguma coisa a mais que a gente pode lapidar, porque é um ramo muito orgânico que você vai lidar com toda uma corrente que vem depois de você. E nós temos muito assim para aprender com os dubladores e com os diretores de dublagem também, que eles vão te dar dicas,
Então você sempre tem que ir em busca de um padrão de excelência, né? Enfim, pelo menos é o que eu acredito. Então, se possível, agenda uma visita aos estúdios. Você, pô, o filme que eu traduzi, quando é que ele vai ser dublado? Eu posso ir ao estúdio, assistir um pouquinho das gravações? E aí que você vai ter essa troca mais intimista com o diretor de dublagem, você pode pedir um feedback para ele, e você vai ter essa dinâmica de estúdio, como é que aquilo funciona. Vai ajudar você a aperfeiçoar cada vez mais o seu trabalho. Faz amizade, enfim, eu conhecer os dubladores, né, pelo menos. E, como eu falei, trocar experiências, né, enfim, dicas com eles. E lembrar que os outros dependem, né? O tradutor, ele é a base, ele é a estrutura, né, da casa, né, do prédio, o que for. Então tem que ter uma base boa, sólida, para que aquele trabalho possa, daquele edifício, ele possa ser construído da melhor forma possível. Você faz parte de uma equipe, no final das contas, quando o produto for exibido na televisão, não vai ver o seu texto muitas vezes 100% reproduzido, como ele saiu, mas se você tiver todas aquelas preocupações que eu já mencionei no decorrer dessa palestra, você vai conseguir sim ver muito do seu trabalho reproduzido ali. Se você conseguir fazer um texto legal, um texto bacana, um texto fluido. Eu falei, e a tradução ela é um dos pilares, né, como eu já mencionei, de um produto dublado. Então, enfim, lembra que você faz parte de uma equipe, que você vai ver uma parte do seu trabalho ali, mas que você tem que ter consciência de que você fez aquilo da melhor forma possível. E o que acontece, né? Atualmente o que a gente vê é o seguinte, né? Que tem tradutores que não são capacitados para exercer a dublar, essa função, né? De traduzirem para dublagem, mas existe um motivo, né? E qual que é essa razão? É porque não tem quem os capacite. Houve um aumento de demanda, mas não houve um aumento de capacitação na mesma proporção. Se nós compararmos novamente, de novo, com a legendagem, tem vários cursos de legendagem, né, de tradução para legendagem que nós vemos. Aqui no Rio tem vários, cursos ótimos, inclusive. Mas para dublagem não tem na mesma proporção. E é uma coisa que eu espero daqui a um tempo ver isso mudar. Né, ver a dublagem ganhando uma importância maior. O grosso dessa lista, na verdade, são cursos de dublagem, cursos para os atores, né, que querem se tornar dubladores. Também servem para os tradutores também de dublagem que querem se aprimorar, querem ter essa dinâmica de estúdio, entender como é que funciona, então eu recomendo que façam algum desses cursos. Mais curso de tradução para dublagem mesmo, que foquem em todas essas questões que eu mencionei, e muito além, é de uma profissional que vocês já devem ter ouvido falar, mas para quem nunca ouviu falar, vai conhecer agora, que é a Dilma Machado. Eu fiz o curso da Dilma, né? Eu fui da primeira turma de todas, quando eu estava ainda na época da faculdade, quando eu estava na PUC cursando letras lá. É um curso maravilhoso. A Dilma Machado ela é uma das principais tradutoras e a dubladora também que nós temos e que está junto comigo aí nessa militância de que a dublagem, enfim, e a tradução para dublagem consiga ter um espaço maior dentro das faculdades e uma maior conscientização de como é que funciona o nosso trabalho, que você possa vir a se interessar, né? É um campo a mais de atuação. Enfim, e é o único curso que realmente aqui no Rio que eu conheço de tradução para dublagem mesmo. E agora uma lista bem breve, assim, de alguns estúdios e empresas de dublagem, e logo, enfim, né, que também precisam de tradutores também, de estúdios aqui no Rio de Janeiro, e alguns de São Paulo, né, que eu coloquei. Tem muito mais que esses não são os únicos. Estima-se que aqui no Rio tenha pelo menos 15 estúdios de dublagem, em São Paulo estima-se que tenha pelo menos 30 lugares para vocês enviarem seus currículos, né? Depois que, obviamente, vocês estiverem preparados e capacitados para exercer essa função. Enfim, só para vocês terem uma dimensão mesmo de como tem, né? De como nós temos um grande volume de coisas sendo dubladas aqui no Brasil. Nunca se dublou tanto na história do nosso país como hoje em dia. A demanda só tende a aumentar e nós precisamos de pessoas capacitadas para exercerem essa função, né, de uma forma legal e com qualidade acima de tudo. E por fim, cinco conselhos valiosos, né, para o tradutor profissional como um todo, né? Primeiro, correr sempre atrás do que você deseja. Sempre investigar o máximo área de interesse, né? Então hoje em dia nós temos blogs de tradução, blogs maravilhosos, informativos das mais diversas áreas, de área geral, de área literária, de área só de legendagem, enfim. Buscar também as referências, né? Quem são os tradutores renomados da área, né? Da área que você pretende atuar. Então, pelo LinkedIn você pode encontrar os perfis, pelo Facebook nas páginas, né? De tradutores
Nós também temos, enfim, esses tradutores renomados atuantes e nessas páginas também. Mostrar sempre prestativo, né? Que você sempre quer aprender mais e mais, que você quer crescer como profissional. Então, pedir feedbacks é muito importante, sempre. Você também saber as consequências de aceitar um trabalho, né? O compromisso que você assume. Saber dialogar com o cliente, né? Sempre a questão da flexibilidade. E investir, né? Sempre investir em você fazer cursos profissionalizantes, assistir palestras e sempre investir em contatos, né, da área, indo em congressos, principalmente. A gente tem muita troca nos congressos, né, que eu vou. E em termos de referências bibliográficas, assim, tem muito poucas referências bibliográficas em português de tradução para dublagem e de dublagem em si. Agora para quem quiser de um cunho mais teórico, por exemplo, tem o Frederick Shalom, né? Se vocês digitarem no Google Frederick Shalom, vocês vão encontrar vários artigos dele. Ele é um dos principais teóricos que nós temos assim, na Europa. Ele é professor da University College of London, que ele ensina tradução de visual lá, junto com o Jacinta, que também é um grande tradutor, mas ele é da área de legendagem. Então tem vários artigos escritos pelo Shalom também, que é uma grande referência na área. Mas para quem quiser outras eventuais referências bibliográficas, eu posso dar, enfim, dicas também, o que for. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma palestra bem básica, bem didática, mas eu espero que, enfim, tenha atiçado a curiosidade de vocês. Enfim, novamente agradeço a Sheila pela oportunidade e muito obrigado novamente.